que disputa ainda no campeonato, e aquela conta mágica que alguns matemáticos fazem e tem que alcançar aqueles 24 pontos, esses 27. Como é que você vê essa reta final aí do Atlético Goianiense? Joga a toalha, está cedo ainda, brigar até o fim, como é que se declara? Boa noite, Thiago, boa noite a todos. O que a gente tem empregado desde que nós chegamos é justamente a questão de viver o nosso dia a dia. A gente não pode olhar lá para cima, a gente precisa primeiro ultrapassar o penúltimo colocado para nos aproximarmos dessa zona que sai dessa zona de rebaixamento do Z4. Então a gente tem procurado trabalhar, buscar evolução. Hoje a equipe conseguiu, por alguns momentos, equilibrar a partida e ser superior ao adversário. Tivemos muita entrada no último terço, faltou um pouco do refino para o nosso acabamento final, para que a gente pudesse ter uma possibilidade maior de finalização. Tivemos arremate de médio, também nos faltou um pouco mais de precisão. E mais uma vez nós sofremos, como sofremos contra o Corinthians, né? Sofrendo 2 gols no intervalo de espaço curto de tempo, no final do primeiro tempo e no início da segunda etapa. Então, acaba prejudicando aquela sua estratégia, aqueles ajustes, as correções que você fez no intervalo. Assim que tomamos o segundo gol, a equipe foi para cima, se manteve organizada, criou oportunidades, mas infelizmente a gente não conseguiu diminuir o placar e na sequência o empate. Mas a gente olha para dentro, porque se a gente começar a projetar muito lá para frente, você vai ter que fazer uma força maior para você viver o seu dia a dia. Então, aqui, enquanto nós estivermos aqui, a gente vai procurar ofertar o nosso melhor, entregar o nosso máximo em cada sessão de treinamento, em cada partida. Hoje não faltou dedicação, não faltou empenho. É claro, quando você se encontra numa situação que o Atlético se encontra no momento, as coisas não têm fluído da maneira que gostaríamos, mas vamos continuar trabalhando, continuar procurando ajustar, melhorar, para que a gente possa reencontrar os caminhos da vitória. Boa noite, Eduardo Martins. Na saída de campo, o Rony chegou a comentar que na visão dele, o Atlético controlou o jogo em boa parte do confronto. Do ponto de vista, o que faltou então para fazer com que os momentos que vocês dominaram se transformassem em chances ou até mesmo? A eficácia, né? Futebol, você constrói, você cria, mas você precisa, na última bola, na finalização, ter um melhor aproveitamento, né? Então, como nós falamos, nós conseguimos entrar muito no último terço do adversário. A gente sabe que é difícil jogar contra o Criciúma. O Criciúma é uma equipe muito bem treinada, já tem um conjunto de muito tempo nas mãos do Tencate, isso ajuda também, mas mesmo assim, eu concordo com a leitura do Rony. Tivemos uma dificuldade no início da partida, depois conseguimos encaixar, começamos a fazer as nossas conexões com bola, principalmente, gerar desconforto para eles. Nos faltou um pouco mais de trocar o corredor e acelerar para que a gente pudesse pegar eles um pouco mais desprotegidos, até porque joga em forma de losango. Então, a gente aumentaria o percurso nessas trocas de lado, a gente aumentaria o percurso dessa primeira abordagem. Então, nos faltou um pouco dessa conexão e, lógico, o acabamento final para que a gente pudesse aproveitar melhor esse número elevado que tivemos de entrada do último terço do adversário. E nos faltou um pouco mais de capricho desse acabamento para poder ter um número maior de finalizações e, claro, de maneira assertiva. Então, eu credencio justamente essa derrota, a não aproveitar bem essa superioridade nesses momentos pontuais da partida, a questão da nossa eficácia. Mas vamos continuar trabalhando para buscar resultados melhores daqui para frente. O equipamento da Rádio São Maior, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o próximo confronto do Atlético Goianiense, vai ser um pouco direto com o Cuiabá. Você já tem alguma visão sobre o jogo? Já tem algum planejamento? Como você vai trabalhar com esse confronto? Olha, está distante, até porque agora tem a parada data FIFA, né? Mas a partir de amanhã já começa a projetar esse próximo adversário. E, como eu falei, trabalhando que a gente consegue resultados melhores. Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Dentro de casa, a gente tem conseguido obter vitórias. E é mais um grande desafio para nós. Então, precisamos fazer uma preparação de excelência para chegarmos bem na data do jogo, para poder fazer o melhor de cada nós, para que assim a gente consiga o objetivo, que são os 3 pontos. Obrigado, pessoal aqui de Criciúma. E abrimos agora a coletiva para o pessoal em Goiânia. Boa noite, professor Humberto Loser. Aqui é o Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Pela análise que fez em relação ao Atlético, a gente acreditava que você tentou levar o que teve de melhor na partida entre Atlético e Fluminense. O desempenho foi
até de certa forma um pouco abaixo daquilo que o Atlético apresentou 1-0 aqui. Está falhando. Pessoal, cortou um pouco. Gustavo, repete o final do pergunta. Então, pode elaborar de novo. Tá, certo. Vamos lá. Está É horrível. a internet dele. Gustavo, tem como você dar uma olhadinha na internet sua? A nossa está perfeita aqui. Tá bom. Se quiser pular, fica à vontade. Beleza. Próximo. A entrevista do técnico. Boa noite, Humberto. Henrique Alcaraz, da Band News Feras do Esporte. Você falou dessa questão dos detalhes do último terço, de arrumar, e não é a primeira vez que você toca nesse assunto, nessa questão do capricho, né, de pensar, às vezes, ali em tomar a melhor decisão. Como que você vê, o que está faltando para o Atlético conseguir tomar essa melhor decisão, ter mais esse capricho? Como você vê essas tentativas que você vem tendo, né, e acaba não dando certo? Prova disso é o jogo de hoje, os gols não saíram. Olha, Alcaraz, a gente vai continuar trabalhando. Eu acredito no trabalho. Só assim você consegue uma evolução. É claro que nada é da noite para o dia. A gente já tocou nessa situação em outra oportunidade. Cabe a nós continuar a trabalhar, que eu tenho certeza que iremos conseguir gols dessa maneira, aproveitar melhor essas oportunidades. Lógico, a criação, a construção e vai te levar àquilo que você mais deseja, que é ter uma finalização mais limpa. Então, a gente tem trabalhado bastante, vocês que têm nos acompanhado o dia a dia de trabalho no CT, a gente tem trabalhado, tem dado um foco maior nessa questão também, para a gente aproveitar melhor essa condição. Hoje, mais uma vez, tivemos oportunidades, entramos bastante no último terço, nos faltou um capricho maior, uma tranquilidade maior, a gente ser um pouco mais assertivo e aquela eficácia que a gente já mencionou em outra oportunidade. Mas é trabalhando, não tem faltado dedicação, empenho, comprometimento desses atletas. Então, é continuar trabalhando para que a gente possa agora, contra o Cuiabá, dentro do nosso domínio, fazer mais um grande jogo, para assim conseguir o resultado de vitória. Então, a partir de amanhã, já pensar nesse próximo desafio, trabalhar bastante naquilo que a gente precisa melhorar, ajustar, para fazer essa equipe cada vez melhor, cada vez mais equilibrado na fase ofensiva e defensiva, para assim neutralizar os pontos ofensivos do adversário, não permitir essa construção. Hoje, mais uma vez, a gente acabou, em momentos capitais ali, oportunizando o gol ao adversário. Então, duas situações que a bola estava no nosso domínio, então faltou a gente encurtar um pouco melhor, ter um bloqueio um pouco melhor para a gente poder minimizar essa questão de gols sofridos. Mas, como eu falei, vamos continuar trabalhando, nada acontece da noite para o dia. Se a gente olhar, a gente tem evoluído em algumas partes do jogo, então a gente precisa melhorar ainda mais, principalmente esse acabamento, e, é claro, melhorar a equipe como um todo também, que é isso que a gente vem trabalhando para poder alcançar. Natália Freitas. Louser, boa noite. Natália aqui. Louser, a gente conseguiu já apurar que o planejamento inicial da diretoria do Atlético é manter você para o ano que vem, né? Que o planejamento inicial do Atlético é iniciar a pré-temporada de 2025 com Humberto Louser como treinador do Atlético. Isso te dá um pouco mais de tranquilidade? Como que é para você também já pensar, ter essa reta final de ano, mas já também pensando no ano que vem? Dá para você conciliar essas duas coisas? Boa noite, Natália. A gente tem procurado aqui dentro viver o dia a dia, né? Claro, a gente vem conversando bastante, né, com o presidente Adson, aqui no nosso dia a dia também, com toda a equipe. Então, a gente tem que estar focado em fazer o melhor nesse momento para o Atlético. O desafio nosso, ele é diário, a gente precisa trabalhar muito para que a gente consiga mais vitórias até o final e lá na frente ver qual é a realidade. Mas eu fico feliz pela confiança do presidente, pela confiança de todos do clube, e isso aumenta mais a nossa responsabilidade para que a gente possa representar bem essa instituição, sempre com dignidade, com honra, entregando o nosso máximo. É isso que a gente tem feito nas sessões de treinamentos, extraindo o melhor de cada atleta e também ofertando o nosso melhor para que juntos consigamos, como eu falei anteriormente, fazer uma equipe mais equilibrada, uma equipe que sabe o que fazer com e sem bola. A gente tem obtido evolução, a gente tem conseguido resultados de vitórias. É claro, dói
o resultado de hoje, porque principalmente o primeiro gol ali, a bola dos nossos domínios, acabamos ofertando no final do primeiro tempo, assim também aconteceu lá contra o Corinthians. Então a gente tem batido muito nessa tecla para nos mantermos concentrados na totalidade do tempo, para não ofertar oportunidades para o adversário. A gente sabe quando a equipe se encontra na situação que o Atlético se encontra, um detalhe, um erro, você é penalizado com um gol. Então a gente precisa jogar no nível de excelência de parte mental para que a gente não oferte assim essas possibilidades ao adversário. Então, eu tenho olhado muito para dentro, buscado evoluir cada atleta, que essa é a minha missão como treinador, e assim a gente vai continuar. O Atlético é uma grande equipe, é um clube que oferece aos seus profissionais uma estrutura de excelência. Então, a gente está muito feliz aqui nessa casa. Então, cabe a nós ofertar o nosso melhor a cada dia para que a gente possa fazer o Atlético cada vez mais respeitado no cenário nacional e internacional. Gustavo Ramos, vamos tentar novamente? Vamos lá. Boa noite mais uma vez, professor Humberto. Está me ouvindo bem? Agora sim, Gustavo. Maravilha, paguei a internet aqui. Professor Humberto, o Atlético hoje, pela escalação inicial, tentou levar aquilo que teve de melhor na partida contra o Fluminense. E você acabou dando aí uma deixa na sua última resposta. A desatenção hoje é o maior obstáculo do Atlético para conseguir somar pontos nessa reta final? A gente tem conversado bastante, Gustavo, a gente tem conversado bastante sobre isso, os atletas também têm essa mesma leitura. É claro que a Série A é uma competição muito difícil, o nível, a qualidade também é de excelência, é a melhor competição do nosso país, e quando você oferta ao adversário essa possibilidade, como eu falei, a gente está numa situação muito complicada e os adversários não têm perdoado, eles têm sido eficazes e conseguido o resultado e a finalização para gol. Então, cabe a nós jogar no nível mental muito forte, isso a gente tem trabalhado, tem corrigido em cada sessão de treinamento, para que a gente possa estar atento a todos os detalhes, os pormenores do jogo, para facilitar o jogo do adversário. Ao meu ver, hoje a gente conseguiu equilibrar a partida e uma parte do tempo a gente foi superior ao adversário, como eu falei na primeira ou segunda resposta, a gente teve muito entrada no último terço do adversário, nos faltou um capricho maior para a gente ter uma finalização mais limpa e assim conseguir o nosso gol. Mas essa questão de concentração para a gente se manter ativo o tempo inteiro, a gente tem conversado. A expectativa é que a gente vai melhorar isso aí também, porque a gente tem sofrido muito. Lá contra o Corinthians a gente tinha conseguido um equilíbrio, estava melhor que o adversário, e no final da partida também, a bola do nosso domínio, a gente ofertou uma possibilidade de gol ao adversário. E assim hoje também. Mas vamos continuar trabalhando, os atletas têm se dedicado, têm se entregado a cada dia, estão entregando o seu máximo dentro de campo. A gente corrigindo essa questão aí, desse pequeno detalhe, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mais vitória até o final da competição. Última pergunta. Boa noite, Loser, Davi Lacerda, do Jornal Hoje. Com a derrota hoje, o Atlético perdeu a chance de deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro, né? No entanto, se o Cuiabá perdeu o jogo dele contra o São Paulo no sábado, o Atlético ainda vai ter essa nova oportunidade no confronto direto entre as equipes depois da data FIFA, né? Eu gostaria de saber de você qual que é a importância do Atlético deixar essa posição incômoda. Olha, a situação que a gente se encontra, ela já é incômoda, né? E ainda mais se você na última colocação, aumenta ainda mais, né, essa insatisfação, essa indignação. Isso a gente tem trabalhado. Pontuamos essa questão que hoje a gente poderia dormir não mais na lanterna, então isso tem nos incomodado bastante, por isso que a gente tem trabalhado muito. E vamos continuar nos preparando, o que nos resta a cada dia ofertar o nosso melhor, nos preparar muito bem. A gente vai ter um período longo agora de preparação, procurar cada dia trabalhar com excelência para que a gente possa fazer uma excelente preparação para enfrentar esse novo desafio contra o Cuiabá. E é isso que a gente tem que se agarrar, trabalhar forte, buscar evolução diária, para que cada desafio que a gente tiver pela frente até o final dessa competição, a gente possa representar muito bem o Atlético e conseguir o maior número de vitórias possível. Então, o próximo adversário é o Cuiabá, então nós vamos se agarrar ao nosso dia a dia de trabalho, trabalhando cada vez mais forte para poder chegar no dia contra o Cuiabá, fazer um grande jogo e conseguir fazer o fator casa prevalecer com mais uma grande vitória. Obrigado. Tá aí a fala do